Relacionamentos em que não existe nunca nenhum tipo de conflito em discordância tendem a ser relacionamentos em que uma das partes está se apagando, o que é muito comum em dependência emocional. Muito comum, porque conflito é parte da vida, discordância é parte da vida. Vocês, de repente, não fecharem em algum assunto é parte da vida. E aqui em conflito, a gente não fala só de briga, a gente fala também de negociação, de verdade. Então, pensem só, a gente negocia o tempo todo, né? Onde a gente vai ir passar o sábado à tarde, se a gente vai visitar a minha família ou a dela no Natal, se a gente vai assistir a série A ou a série B Netflix agora antes de dormir, se a gente quer ter um filho, 2 filhos, 3 filhos ou não quer ter filho nenhum, a gente está sempre negociando. Ao estar negociando, a gente muitas vezes entra em conflito. Quando os conflitos não funcionam bem, o que tende a acontecer é que eles sejam evitados até que eles se tornem conflitos enormes. Vocês já devem ter visto histórias ou passado por isso, de histórias de casais que realmente não fechavam, em que um dos dois fingia que queria casar, ou fingia que queria ter filhos, ou desconversava quando aquilo ali aparecia, até que o conflito fica muito maior, muito mais emoção de ressentimento envolvida, e quando ele vem, ele gera uma ruptura maior, um estresse maior na relação. O conflito, então, vai ser algo que a gente muitas vezes vai fugir na dependência emocional, ou vai pesar tanto sobre a outra pessoa porque a gente se sente inseguro quando o conflito aparece, que a gente vai fazer a outra pessoa nunca procurar o conflito e sempre aceitar o que a gente quer. Eu acho muito importante que vocês vejam que tem esses dois lados da dependência emocional. Tem o lado de quem, por dependência emocional, aceita tudo que o outro quer. E tem o lado, muitas vezes, de quem, por dependência emocional, mesmo sem querer, não é por mal, mas interpreta qualquer discordância como um sinal de que o outro não ama e hiperreage, fazendo com que o outro, da sua parte, também evite entrar em conflito, evite comunicar, evite várias coisas, tá? Então, conflito e negociação é essencial. E aqui, vocês vão lidar como? Quando vocês identificam que um conflito precisa acontecer, e lembrem, eu tô falando de conflito em geral, né? Conflito como discordância, não só como briga mesmo, né? Quando vocês identificam que um conflito precisa acontecer, aquilo gera ansiedade em vocês. Várias situações assim, pessoa ansiosa que, sei lá, não consegue pedir um aumento, mesmo vendo os colegas ganharem aumento, fazendo um trabalho pior do que ela, e como ela tem medo de ter aquela conversa com o chefe ou de o chefe dizer que não para ela, ela evita fazer essa negociação, ou como já aconteceu na vida de uma amiga minha que estava quase se mudando para o interior com o namorado, sendo que ela não queria ir para o interior, ela estava contra aquilo ali, ela já estava montando negócio no interior, estruturando tudo sem querer ir. Muitas vezes, quando a gente tem clareza de que o conflito vai rolar, a gente se sente ansioso com a ideia de entrar em conflito. A gente não sabe como faz, a gente não sabe dizer qual é a nossa posição, ter clareza do que é negociável para nós ou não. A gente tem dificuldade de lidar com a emoção. E aí, para lidar com a emoção, você pode usar todas as técnicas, você pode fazer respiração diafragmática, você pode fazer relaxamento, você pode fazer tudo isso. Mas entenda, sentir emoção quando está em conflito é natural. O problema de você nunca ir para conflito é que como você nunca se expõe às emoções, que nem a gente fala na ansiedade, elas nunca vão baixar. Então, entenda que não tem como apagar as emoções também direcionam você, mas tem como regular elas e escolher entrar nos conflitos ou nas discussões em que você realmente acredita que valem a pena, tá? A melhor maneira de resolver conflito vai variar, tá? Mas eu vou dar em linhas gerais aqui. A melhor maneira é, primeiro, bastante clareza do que é a sua posição e do porquê que aquilo é importante. É não entrar no conflito por entrar, mas é efetivamente pensado sobre aquilo e muitas vezes trabalhado aquele tema. Saber o que é não negociável para você. Isso é bem importante na realidade, porque muitas vezes a gente, ao não ter clareza do que não é negociável, a gente cede em pontos que seriam muito importantes para nós. Quando for conversar com outra pessoa, saber que qualquer relacionamento mesmo, especialmente os amorosos, vão exigir algum tipo de capacidade de ceder dos dois lados. O que a gente faz daí? Tendo clareza do que é a nossa posição, a gente comunica isso direitinho. Olha, para mim, da maneira como eu vejo a minha vida, eu não tenho muito interesse em ter filhos. Não é verdade, isso é um ponto aberto na minha vida ainda. Mas assim, eu não tenho muito interesse em ter filhos.
Se ter filhos é algo muito importante para ti, talvez a gente tenha que discutir aqui se isso é algo que tu tá disposto a abrir mão ou não, etc. A gente tende a conversar, abordar o conflito, especialmente essas discordâncias, de uma maneira bem aberta e do tipo, o que tu acha que a gente poderia fazer? Como que poderia ser? Como quem tá tentando resolver o problema junto. E não tanto na posição de, eu disse lá do começo que eu não queria ter filho, tá? Eu avisei, eu fui bem claro, tu que continua comigo, burrice tua. É diferente, entende? A gente tenta ir pelo lado de como é que a gente resolve isso junto, em vez de, a minha posição sempre foi essa, te liga, magrão, tá errado o que tu tá fazendo. Quando a gente faz isso, não significa que a gente vai ceder quando a gente abre, mas muitas vezes significa que a gente está indo para uma maneira resolutiva daquilo ali. E tem vários casos em que dá para negociar. No meu exemplo de filhos é mais difícil de negociar. Às vezes a negociação fica entre um queria ter um, o outro queria ter três, eles acabaram tendo dois. Não queria ter nenhum, ou ter só um, porque o problema de não querer ter um tinha a ver com questão financeira e como tocar tudo isso, e tendo só um, ficava mais fácil de sustentar. Tem muito a ver com tentar descobrir, ouvir um ao outro, o que é importante por trás do conflito. Quais são os valores que estão lá. Mas os conflitos do dia a dia não tendem a ser tão grandes assim, né? Eles tendem a ser conflitos mais do tipo... E aí, a gente viaja esse ano ou a gente guarda dinheiro para dar entrada no nosso apartamento? São duas coisas importantes. A gente troca de carro ou se mantém nessa situação? A gente vai morar de volta na casa dos teus pais? Fica onde a gente tá? Eu largo o meu emprego que eu gosto tanto porque tu teve essa oportunidade do outro lado ou não? Tem mais a ver com esse tipo de posição, às vezes com visão de vida, enfim, com situações assim. Mas a melhor maneira de resolver conflito tende a ser se aproximar do conflito sem julgar a outra pessoa, numa posição de como é que a gente resolve? O que será que pode ser feito aqui, considerando que para ti isso é importante, para mim isso é importante. Será que metade do tempo fazer o que tu quer e metade do tempo fazer o que eu quero? Como é que a gente pode fazer isso? Vejam que a resolução de conflito vai ter muito a ver com a parte de negociação, com a capacidade de negociar e de não ofender outra pessoa na hora de discutir essas coisas. Muitas vezes o conflito não existe porque um dos lados não comunica a necessidade. Quando a necessidade começa a aparecer, obviamente a gente tem que lidar com o conflito. E eu vejo que muitas vezes a dificuldade de lidar com o conflito, muito mais com a emoção do conflito do que propriamente com a maneira de lidar, acaba fazendo com que muita gente não comunique necessidades também. Certo? É muito comum que em casais que não entram em conflito, o outro lado não estar aberto não seja algo real no longo prazo, é real no curto. Vou pro exemplo do chefe e do trabalhador, que é mais fácil, tá? Eu preciso de um aumento, chefe. E o chefe diz, não tem como dar aumento, isso não é negociável, etc, tá? Lá pelas tantas, o que acontece com o colaborador? Ele começa a olhar outros empregos e ele diz assim, não, mas peraí, tem gente me pagando melhor, eu vou falar com o meu chefe mais uma vez. E aí, quando vai falar mais uma vez, diz, olha, tem outras ofertas, eu queria continuar aqui, eu preciso ganhar melhor, eu vou buscar outra coisa se não funcionar. De repente, aquele não tem como discutir, às vezes se mantém e ele diz, não tem aumento, na minha empresa não existe isso, e você vai entender que se é importante para você ganhar um aumento, você vai ter que trocar, mas muitas vezes o que vai acontecer, não, então tá, então vamos conversar e ver o que dá para fazer, deixa eu olhar as contas aqui. Existe uma primeira reação do tipo, não existe resolução de conflito, que muitas vezes é falsa, é simplesmente porque isso sempre funcionou, então aquilo não ia em frente emocionalmente, a pessoa não sabe lidar. Existem casos em que de fato você vai se ver diante de uma pessoa que não está disposta a negociar. E você vai ter que pesar o que é importante para você. Porque a gente não consegue mudar os outros completamente, né? A gente consegue mudar a nossa maneira de lidar com os outros, mostrar as consequências do que eles estão fazendo, etc. Mas não tem como a gente mudar o outro. Muitas vezes, nesse caso, o que vai acontecer com você é pensar, eu estou disposto a aceitar essa situação aqui e manter esse conflito do jeito que outra pessoa quer? Ou isso para mim é inegociável? Ou isso está me fazendo mal e eu preciso buscar outra situação? Muitas vezes é essa pergunta difícil que você vai ter que fazer. Às vezes, mostrando as consequências para outra pessoa, o efeito é muito forte. É tipo assim, olha, meu amor, eu tô cansado de ir pra praia todo ano. Eu quero poder viajar para um lugar diferente, fazer alguma outra coisa. Eu não aguento mais. Se seguir assim, eu vou para outro lugar e tu vai pra praia. Enfim, tem um limite do que a gente vai fazer. Quem sabe metade do tempo num lugar e metade no outro. Se a outra pessoa segue firme, às vezes o que acontece é, pelo menos, um acordo de cada um ir por um lado por um tempo. Se é um conflito ainda mais importante, talvez você tenha que acabar seu relacionamento ou buscar resolver essa parte em outro lugar. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.